Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Marcos Antônio D'Amico, trabalhador do Grupo Espírita André Luiz. Então, hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, no seu segundo livro, O Mundo Espiritual e dos Espíritos, e vamos falar sobre a alma, nas perguntas 134 a 139. Que a paz do Mestre Jesus, que os bons amigos espirituais possam nos amparar para o estudo dessa noite. Graças a Deus. Um dos princípios básicos da doutrina espírita é a imortalidade da alma. Allan Kardec, já na introdução do Livro dos Espíritos, ele já faz um esclarecimento sobre a palavra alma, que é usada, por outros segmentos, outras vertentes, e ele procura nessa introdução esclarecer e dá uma ênfase muito grande nesse esclarecimento, de suma importância. Tá? E ele já fala aqui para a gente a outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam por constituir um dos fechos de abóboda de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias, a míngua de uma acepção bem determinada, é a palavra alma. Então ele já diz aqui que é de importância porque vai ser a abóboda, ou seja, a cobertura desse alicerce que é o espírito, que vai se formando ao longo das existências. E ele esclarece aqui o seguinte: a divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Então, ele aqui destaca três opiniões. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica, não tem existência própria e se aniquila com a vida, ou seja, extinguindo a vida material, a alma também deixa de existir. Isso é um materialismo puro. Tá? A outra opinião pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelo universo, pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha mortos os seres, ou seja, é o panteísmo, ou seja, a pessoa nasce, absorve desse ser universal, que no caso aqui é Deus, mas quando se extingue a vida, essa porção retorna para esse ser, para Deus. Esse é o panteísmo puro. E uma terceira, que é, segundo outros, finalmente a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é, sem contradito, a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não deriva de ensino entre todos os povos, qualquer que seja o seu grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é dos espiritualistas. Ou seja, essa doutrina é a doutrina moral, é com o conhecimento adquirido por os seres que vai constituir toda a estrutura, como foi dito no início, lá em cima, por Kardec, dessa abóboda, da alma. Então, e ele continua assim dizer:
Poder-se assim dizer, talvez, que fosse melhor, né, essas três opiniões. Uma deveria se chamar alma vital, indicando o princípio da vida material, alma intelectual, o princípio da inteligência, e alma espírita, né, da nossa individualidade após a morte. Como se vê, isso tudo não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. Julgamos e aí ele ressalta da importância de esclarecer, né, essas acepções sobre a palavra alma. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhes atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. E agora, essas são palavras de Kardec, ele ressalta da importância, né, de esclarecer o sentido da palavra para nós espíritas, para que nós nos afastemos de muitas interpretações que poderiam, né, deturpar o conceito correto, né, vamos dizer assim, da palavra alma, né? Então, na pergunta 134, Kardec pergunta para os espíritos: que é alma? E os espíritos respondem: um espírito encarnado. Um espírito encarnado. Que era a alma? Isso é a 134A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Os espíritos respondem assim, secamente. Kardec insiste. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Isso é importante esclarecer, né? Porque muitos confundem o seguinte, que o espírito, quando está encarnado, é alma. Quando ele deixa de estar encarnado, é só espírito, deixa de ser alma. Não, aqui é muito claro o que os espíritos respondem a Kardec. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Sim, as almas não são, senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem, né? Então aqui existem dois importantes pontos a serem destacados. Que o corpo é ferramenta do espírito. É onde o espírito, que a alma, né, vai através da vivência na carne obter as experiências necessárias para o seu adiantamento. No livro Obras Póstumas, né, no capítulo Profissão de Fé Espírita Raciocinada, há um item que diz o seguinte: há no homem um princípio inteligente a que se chama alma ou espírito, independente da matéria, e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Se o pensamento fosse propriedade da matéria, teríamos a matéria bruta a pensar. Repetindo, se o pensamento fosse propriedade da matéria, teríamos a matéria bruta a pensar. Ora, como ninguém nunca viu a matéria inerte dotada de faculdades intelectuais, quando o corpo morre,
não mais pensa. Forçoso é se conclua que a alma independe da matéria e que os órgãos não passam de instrumentos com que o homem manifeste seu pensamento. Lembremos de quando Kardec foi convidado para assistir os fenômenos da mesa girante, que a princípio ele não aceitou, porque aquilo ali lhe parecia algo sem explicação, né? Ele não se interessava, porque aquilo era uma coisa que acontecia, e Kardec não se interessou. Mas de uma segunda vez que ele foi convidado, ele foi. E aí ele começou a perceber, né, que aqueles fenômenos que ocorriam naquelas reuniões de mesas girantes tinha que ter alguma explicação. Uma mesa não tem cérebro, não pensa. E ela respondia, né, através de batidas, as perguntas que eram formuladas por aqueles que estavam presentes. Então, mais adiante, Kardec, né, é respondido pelo Espírito dizendo que ele era um espírito que já havia vivido na Terra e que ali era o princípio de como ele se comunicava através daquela batida, que o tempo foi evoluindo. Então, né, isso demonstra, né, essas informações que os espíritos trazem nessas questões, tá? E também no Evangelho segundo o Espiritismo, tá, é dito o seguinte, que o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, né? Então nós não devemos, né, culpar o corpo quando fazemos qualquer coisa, né? Porque nós, como nós já dissemos aqui, o corpo ele é ferramenta de trabalho do espírito. Ele é quem deve comandar os seus instintos, que serão, né, refletidos no corpo. Então, né, quando fazemos qualquer ato físico, é por nós espíritos. Então, esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, o corpo não dá cólera, aquele que não a tem, diz o seguinte, é basicamente o seguinte: aquele que não se revolta, aquele que não tem cólera, aquele que não tem raiva, não vai deixar que isso se reflita no corpo. Mas as nossas experiências de vida vão fazendo com que nós, ao cometer enganos, equívocos, nós vamos percebendo da necessidade de controlar os nossos impulsos. E isso faz com que nós comecemos a mudar em nós, porque nós somos os espíritos, né, a frear os instintos, né, de cólera, de raiva, de outras coisas, e dar vazão e deixar que a humildade, o amor, a bondade, esses sim possam se sobrepor àquilo que nós somos em essência divina, né? Então isso é muito importante. Então na pergunta 135, há no homem, Kardec pergunta, há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Os espíritos respondem, ao laço que liga a alma ao corpo.
Existe um laço entre o corpo, né, e a alma, o espírito. Existe um laço. Kardec pergunta, de que natureza é esse laço? Aí os espíritos semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então esse laço entre o espírito e o corpo é o perispírito. Que tudo que o espírito pensa, tudo que o espírito quer fazer, reflete no perispírito e depois reflete no corpo e assim vice-versa. Tudo que o corpo faz reflete-se no perispírito, macula ou não, ou quando faz coisas boas, purifica o espírito, o perispírito, né? E um esclarecimento de Kardec, o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. O corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Né? Então isso está no fluido cósmico universal. Tá? A alma, né, o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. E terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e se liga à alma, e liga a alma ao corpo. Tal num fruto o germe, o perispênio e a casca. Né? Adentrar profundamente nesse tema do perispírito demandaria muito tempo, tá? Isso vai ser abordado mais para frente. Então, é importante esse esclarecimento, né? Essa importância de nós entendermos, né, como é esse processo. A alma independe, na pergunta 136, Kardec pergunta, a alma independe do princípio vital? O corpo, resposta dos, o corpo não é mais do que um envoltório. Repetimos constantemente. Os espíritos, né, parece às vezes até que está meio aborrecido com a insistência de Kardec, mas Kardec era professor, ele era, né, queria... ele questionava e ele fala isso para que a gente questione, não aceite todas as coisas que nos são passadas, né? Ele era um professor, estava preparado para o trabalho que ele foi designado ao encarnar, né? Na 136A, pode o corpo existir sem a alma? Isso é uma dúvida. Muitas pessoas às vezes, né? Será que pode ou não pode? Os espíritos respondem, pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem a esta alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Entendeu? Então, cessou a vida orgânica, a alma se liberta do corpo. Né? Então, mesmo nos anencéfalos e tal,
Pode ali estar um espírito está ligado a um corpo ali, mas assim que o corpo, a vida corporal cessa, a alma se desliga dele. Né? E na 136b, que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Responde os espíritos. Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Um homem aqui na concepção, né, de um espírito encarnado, de alma. Né? Na pergunta 137, um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Né? Um espírito pode incorporar não, existem 2 corpos diferentes? Os espíritos respondem, não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Né? Então, é impossível. Né? Aquela pessoa que está encarnada, né, ali tem um espírito, que é ela, que é a alma, que está ligado a ela, e não pode habitar em outro corpo. Não pode. 138. Pergunta 138. O que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Né? Isso nós já falamos lá na introdução. Kardec já esmiuça isso. Né? Aí os espíritos respondem. É uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderes mutuamente. Né? Então, o que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio vital, o princípio da vida material? Né? Então, os espíritos aqui é uma questão de interpretação, de palavras, mas que a gente tem que absorver esses ensinamentos que eles são claros e objetivos dos espíritos. Mas Kardec faz as perguntas, tá, para nós também, para nós aqui, para que os espíritos respondam para nós, né? Porque Kardec, embora o espírito evoluído, né, que se a gente for no livro que agora eu não me recordo o nome, Cartas e Crônicas, nós vamos no capítulo Kardec e Napoleão, nós vamos ver quem foi Kardec, quem é Kardec, né? Então ele faz as perguntas para os espíritos responder, mas é para a gente. Para a gente. É claro que ele estava aprendendo, estava, vamos dizer assim, recordando, né? Mas ele fazia isso para nós, porque os espíritos, né, já tinham falado para ele em Obras Póstumas, que está lá em Obras Póstumas, da importância do trabalho que ele iria fazer. O Espírito da Verdade falou da responsabilidade e que era do livre-arbítrio dele aceitar ou não. Vamos à pergunta 139, já estamos chegando quase no final. Kardec pergunta: alguns espíritos, e antes dele alguns filósofos, definiam a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Os espíritos respondem: não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Porque não tendes uma... E fala, por que não... Faz uma pergunta para a gente. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Isso nós já falamos lá em cima, na introdução do livro dos Espíritos. Quando nós iniciamos aqui esse estudo, Kardec, justamente, ele estava fazendo um preâmbulo, né, do conceito da palavra alma, para que nós já chegássemos aqui tendo uma certa noção. E aqui os espíritos,
são incisivos aqui. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? A gente tem uma palavra para definir várias coisas, né? E um comentário aqui de Kardec, ele fala o seguinte: o vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio vital, princípio da vida, e nesta acepção se pode com acerto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que após a morte moral distinto, independente da matéria, e que conserva a sua individualidade. A esse ser igualmente se dá o nome de alma, e nesta acepção e que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando à alma definições diversas, os espíritos falam de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendemos acerca das palavras. Então, esses esclarecimentos aqui, né, que Kardec fez lá na introdução, vêm corroborar com tudo que os espíritos vêm colocando, né, nas perguntas subsequentes, né, sobre a alma. Então, mesmo Sócrates e Platão já sabiam que a alma existia após o corpo, né? Muitos, né, no início da evolução humana, lá nos primórdios, né, muitos admitiam a existência de um ser superior. Os índios admitiam que os mortos sobreviviam após a morte do corpo, né? Então, isso é inerente, é instintivo ao homem. Mas muitos, através de conceitos do materialismo, não querem provas físicas, né? E a ciência hoje vem comprovando isso. A ciência hoje vem comprovando, né? Teve um médico nos Estados Unidos que até escreveu um livro. Ele era muito conceituado. Ele passou por um momento de fenômeno de quase morte, né? EQM, e ele se viu fora do corpo. Ele relata isso no livro, né? E aí ele mudou totalmente o conceito. Então, nós estamos num processo evolutivo, num processo que a cada instante das nossas vidas, situações são colocadas de forma que nós possamos perceber que nada é por acaso, nada, que esse Deus maravilhoso, justo e bom não colocaria, não criaria, não faríamos existir seus filhos para que um dia simplesmente deixassem de existir, né? Bom, já estamos chegando aqui no final e eu queria encerrar com um texto do livro Relicário de Luz, do espírito Antero de Quental, pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. O título é Alma e Corpo. Disse a alma chorando ao corpo aflito: por que me prendes, triste barro escuro?
Se busco o espaço imenso, se procuro o império resplendente do infinito, por que me deste a dor por São Benito? No caminho terrestre áspero e duro, por que me algemas o sinistro muro? O coração cansado, erme proscrito, mas o corpo exclamou: cala-te e ama. Eu sou na terra a cruz de cinza e lama que te serve de ninho, templo e grade. Mas dos meus braços partirá um dia, para a glória celeste da alegria, nos castelos de luz da eternidade. Portanto, cultuemos o amor a essa ferramenta maravilhosa que é o nosso corpo físico. Essa cruz que nós carregamos, que o Espírito se eleva através desta ferramenta, não deixando que as vicissitudes e as cóleras se sobreponham e botando a culpa, a responsabilidade no corpo. Que nós tenhamos a consciência necessária de, ao estudar essas obras maravilhosas que os Espíritos nos trazem, para que nós tomemos a nossa consciência das responsabilidades. E que, como diz aqui o Espírito Antero de Quental, que um dia nós teremos o castelo de luz da eternidade. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa estar conosco nesses momentos difíceis que estamos passando. Mas que a humanidade já passou por outros tantos, se não piores do que esse. E passou. E vai passar. Muita paz.